Vamos iniciar aqui a sessão 9, né, sobre espectro, as necessidades futuras, os planos para a WRC e a agenda setorial. Já começo aqui convidando os nossos representantes aqui para compor essa mesa. A Monique Barros, diretora de regulamentação da Claro. A Jaqueline Lopes, diretora de Relações Institucionais da Ericsson. O Rafael Garcia, superintendente de gestão interna da Anatel. E Carlos Lauria, diretor de assuntos regulatórios da Huawei no Brasil. Vou pedir licença só para trocar a cadeira que está sem parafuso, tá? Bom, pessoal, em primeiro lugar, eu gostaria de registrar aqui a honra, né, de ter... Tá, a tua estava pior ainda, hein, Lauria? Obrigado, gente. A tua está tudo certo aí? Tudo certo aí, Jaque? Por enquanto está tudo bem. Bom, mas em primeiro lugar é registrar aqui a honra de estar ao lado de pessoas tão gabaritadas, né, as quais eu admiro bastante. Agradecer vocês aí a presença. É muito bom também ter um público aqui tão qualificado para essa discussão, em que eu espero que ao final aqui dessa sessão todos nós agreguemos informação, né, ampliemos nosso conhecimento a respeito desse assunto. A questão do mercado de telecomunicações, se a gente enxerga aí como uma indústria, né, em que a gente entra a matéria-prima e sai o produto, e o produto aqui do setor de telecomunicações ele é variado, mas eu diria que o produto, a gente poderia resumir o produto na palavra conectividade, né? E a palavra conectividade ela está cada vez mais atrelada a também mobilidade. E eu diria que me arrisco aqui a dizer que o espectro seria essa matéria-prima mais importante desse processo, e é um recurso insubstituível, né, e também escasso. Nós temos, só para participar toda a nossa audiência aqui, né, a agência especializada das Nações Unidas a respeito de tecnologia da informação e comunicação, a União Internacional das Telecomunicações, sediará aí a Conferência Mundial de Radiocomunicação, de 20 de novembro a 15 de dezembro, em Dubai, em que serão debatidos vários temas, vários regulamentos, várias resoluções, dentre eles a questão das faixas de frequência, né, envolvendo ali a faixa de 3 GHz, a faixa alta aí de 6 a 7, também o 10 até o 10.5. Então, esse tema foi também, né, encerrou aí no início desse mês, uma prévia aí da WRC na nossa região, na região 2 da UIT, né, nas Américas, a conferência da CITEL, né, da OEA, a Organização dos Estados Americanos, que compõe praticamente todos os países aqui da nossa região. E é importantíssimo esse trabalho da UIT e de todos que estão aqui presentes, uma vez que a mudança, né, a alteração da destinação do espectro ela é sempre custosa e muito complicada. E aí, Monique, eu gostaria que você fizesse aí as suas considerações iniciais, principalmente colocando as preocupações das operadoras com relação a essa necessidade futura de espectro, né, e a expectativa aí para a WRC. Perfeito. Está funcionando? Bom, primeiro agradecer, Diogo, a Conexis, Telebrasil, pelo convite e cumprimentar os meus pares aqui nesse painel e a audiência. Bom, Diogo, eu acho que esse tema espectro é um tema que, sem dúvida, é a essência do nosso setor. A gente tem esse insumo como grande insumo já há muitos anos sendo debatido e sendo visto como um insumo necessário para cada evolução tecnológica. Sem dúvida, isso vai cada vez ser mais necessário. E não falando só da discussão da WRC, de quais as faixas, etc., mas eu acho que é importante a gente também ressaltar
a importância do que foi feito nos últimos anos no Brasil. A gente teve uma evolução da legislação, uma evolução da regulamentação, que foram essenciais para esse debate ser mais estruturado, para ter uma evolução positiva. A criação do mercado secundário, que foi uma disrupção, né, no nosso setor e uma possibilidade, uma nova porta que se abriu para o uso mais eficiente desse espectro. O surgimento da possibilidade de renovações sucessivas, que traz consigo uma possibilidade realmente da gente garantir a continuidade da prestação adequada do serviço. E acho que a gente tem que sempre pesar que qualquer decisão e qualquer discussão de espectro tem que ter como essência 3 pilares. O primeiro pilar, acho que para as prestadoras é um dos mais essenciais, é a parte da segurança jurídica, né? A gente sempre fala isso e vamos repisar todas as vezes que falarmos de espectro, em especial para aqueles que participam dos processos licitatórios, e até para esses processos licitatórios continuarem sendo bem-sucedidos, é primordial que a segurança jurídica na aquisição do espectro, em caráter primário, em especial, seja sempre o cerne, né? Sempre a principal questão. Além disso, tem a parte de segurança de continuidade da prestação de serviço. Isso é uma definição da agência, né, e da regulamentação, é uma definição de interesse e objetivo das prestadoras. A gente tem essa preocupação de continuidade, de garantir a qualidade, garantir que os usuários e a sociedade continuem tendo acesso ao serviço para os quais foram, né, contrataram, mas, para isso, a gente precisa sempre pensar que essa continuidade depende da continuidade do espectro. E eu acho que o terceiro ponto e terceiro pilar essencial é que a regulamentação no Brasil, e na maior parte dos países do mundo, tem uma separação entre o uso primário e o uso secundário. O uso primário, ele tem características mais protegidas, de relacionamento diferente, não só na proteção para a prestadora que adquiriu esse uso primário, mas também, o que vem junto com isso, um comprometimento daquela prestadora em desenvolver infraestrutura, em disponibilizar o serviço, etc. Então, acho que esses 3 pilares são essenciais para a gente discutir qualquer futuro de espectro e qualquer definição do que será o uso desse espectro. Mas aí, falando um pouco de WRC, a gente tem diversas discussões de frequências, faixas de frequências que seriam interessantes para o IMT. Eu acho que o IMT é o serviço móvel, né? Só porque a gente tem esse hábito de chamar de IMT, mas o serviço móvel está continuamente buscando mais espectro. Com o 5G, a gente já viu essa necessidade e foi, inclusive, comentado em alguns painéis, e no último painel, por exemplo, foi citado a importância de colocar mais um pedaço da faixa de frequência de 3,5, como isso foi essencial para o sucesso da licitação. Então, a gente tem algumas discussões já em andamento. O 10,5 vai ser levado, né, pela Comissão Brasileira para o WRC. Certamente é uma faixa extremamente importante. Mas também temos outras discussões já em andamento, algumas um pouco, vamos chamar assim, já iniciadas e parcialmente finalizadas, mas que a gente acha importante retomar, como o do 6 GHz, que continuamos entendendo que é uma faixa muito importante para o desenvolvimento do 5G, e quando a gente olha para o futuro, né, para o 6G, para o 7G, enfim, sem sombra de dúvida vai ser necessário. E a faixa de 4.8 a 4.990, que agora tem uma consulta pública muito provavelmente sendo iniciada e que se faz essencial também para o crescimento, para o desenvolvimento e planejamento das prestadoras. Então, acho que o que não faltam são faixas para a gente colocar na mesa e discutir, mas é muito importante a gente fazer essa segregação, né, de que não basta olhar para faixas altas que permitem capacidade, a gente tem que continuar olhando para faixas medianas que também permitem cobertura e colocar na mesa essas ponderações do que a gente quer garantir para o futuro do 5G, do 6G e das evoluções tecnológicas que vamos ter pela frente. Obrigado, Monique. Acho que é realmente muito importante essa questão que você colocou, né, da segurança jurídica, visando a continuidade da prestação do serviço, que, no final, o que importa é realmente a gente manter, né, disponibilizar a conectividade de forma efetiva, né, de forma eficiente. E aí, Jaqueline, gostaria também das suas ponderações iniciais,
passando aí a visão por parte da Ericsson, né, de qual realmente é a agenda prioritária para a WRC e qual é a visão de vocês a respeito das que seriam as discussões mais relevantes aí nessa conferência. Obrigada, Diogo. Boa tarde a todos, boa tarde a todas. Começo aqui, primeiramente, agradecendo o convite do Telebrasil, parabenizando também pela realização do evento, cumprimentando aqui os colegas de painel. E gostaria de começar enfatizando sobre a importância da inovação. A Ericsson, ano que vem, completará 100 anos aqui no Brasil, e a gente sabe que, para chegar tão longe, o espectro é fundamental. É ele que vai levar ao alcance de conseguirmos os benefícios dessas novas tecnologias. Monique colocou aqui muito bem a questão do 5G. Hoje, nós já sabemos que o 5G traz diversos benefícios para o nosso país. Queria destacar 3 pilares. Crescimento econômico, 5% do PIB de crescimento até 2030 na América Latina. Sustentabilidade, 15% de redução das emissões também até 2030, além da inclusão digital favorecida pelo nosso modelo do leilão do 5G. Só que todos esses benefícios, para eles ocorrerem, é necessário que a gente tenha espectro. E o leilão foi muito bem desenhado, está sendo muito bem implementado pela Anatel aqui no Brasil, inclusive no formato não arrecadatório, e também na quantidade de espectro que foi disponibilizado para o 5G. A gente sabe, como a Monique bem colocou, que os diferentes tipos de bandas de espectro eles são fundamentais para alavancar os diversos casos de uso. Bandas baixas, médias e altas. Mas há uma particularidade da importância das bandas médias para o 5G, e aqui eu gostaria de destacar um relatório da GSMA, em que se destaca que até 2030 serão necessários cerca de 2 GHz em banda média para o 5G. Isso reflete na importância de um dos tópicos que está sendo trazido aqui na WRC, que é justamente o espectro para o 5G. Eu gostaria de destacar dentro da banda média algo que já foi mencionado pela Claro, tanto hoje quanto ontem pelo Félix, da questão dos 6 GHz, que a gente sabe que vai ser uma banda muito importante para que essa quantidade de espectro, que é essencial para a implementação do 5G, ela consiga ser aproveitada da melhor forma no nosso país. Mas, quando a gente fala de espectro futuro, nós temos que pensar também em planejamento. E aqui a gente pode extrapolar até para o 6G. Porque, apesar de sabermos que as aplicações serão disponibilizadas provavelmente a partir de 2030, nos casos de uso, o espectro tem que ser planejado agora. E a WRC é uma importante oportunidade para isso. Em termos de benefícios, isso que vai permitir conectar a realidade física e digital. Tivemos, para quem nos prestigiou em Barcelona, no Mobile World Congress, alguns exemplos, algumas demonstrações de transmissão holográfica, de gêmeos digitais e todos os benefícios que o 6G pode trazer. E, no que toca ao espectro do 6G, o que a gente tem acompanhado de discussões e que certamente fará parte das discussões do WRC, é a importância, primeiro, de termos espectro adicional para o 6G, e segundo, qual é a faixa mais adequada. E nós entendemos, pelas características técnicas e de propagação, que a mais adequada, nesse caso, seria de 7 a 15 GHz. Obrigado, Jaqueline. Realmente, a WRC é um evento que ocorre aí, normalmente a cada 4 anos, né? Então, realmente é a oportunidade que a gente tem para essa visão que você agregou aqui da evolução até 2030, né? E igualmente, Lauria, gostaria das tuas considerações iniciais também, por parte da Huawei, justamente com essa questão dessa agenda, qual seria a agenda prioritária da Huawei e também os temas aí que vocês veem que são os mais relevantes, por favor. Tá. Obrigado. Boa tarde a todos e a todas. Boa tarde ao pessoal que está remoto assistindo também. É sempre um grande prazer participar do painel Telebrasil, e eu gosto muito quando eu tenho esses temas, que eu lembro que eu sou engenheiro, né? Que a gente passa uma parte do tempo esquece dessa parte. Bom, depois da primorosa introdução da Monique e da Jaqueline, eu queria dar um passinho atrás, né? Assim, como a Jaqueline falou, o espectro é uma coisa que tem que ser planejada a longo prazo, né? E planejamento de espectro é uma coisa dolorosa, sempre.
Porque você tem, quando você precisa de um espectro para o IMT, esse espectro vai sair de alguém que tem algum serviço que está em uso hoje. E muitas vezes dentro da mesma empresa, claro, por exemplo, tem satélite, tem IMT, tem tudo, né, como exemplo. Então, você sempre vai ter que tirar espectros de alguém para entregar para outro. E isso é um processo doloroso. Mas a boa parte é porque, primeiro, a gente tem no Brasil um corpo técnico na Anatel de top de linha. Basta ver quanta gente da Anatel não está na Anatel, né, porque foi servir em outros órgãos do governo por conta da competência dos quadros da Anatel. Então, a Anatel tem um quadro primoroso, tem uma estrutura de planejamento, de execução de ações relativas a espectro, e aí eu incluo desde dessa parte até a parte do licenciamento, que é uma área da Anatel que também, como todos, mas funciona muito bem, e isso daí leva a uma tranquilidade, né, com os outros atores do setor, as operadoras, os fornecedores e até os usuários, né, a saber que as decisões são tomadas de forma bastante sólida, coerente e baseada em fatos, né, em argumentação técnica, né, e levando em conta, claro, também os modelos de negócio e tudo mais. Então, é uma coisa boa para o Brasil, eu gosto sempre de ressaltar isso, porque é uma coisa que funciona bem. O modelo do leilão, por exemplo, foi uma política pública altamente bem implementada, e uma coisa que muita gente esquece, o leilão do 5G levou a uma inclusão também no 4G, né, porque tem obrigações de cobertura ainda em 4G, e que vão levar bastante desenvolvimento, né, para áreas onde ainda não tem esse tipo de tecnologia. Então, essa parte a gente fica bastante tranquilo aqui no Brasil, porque a gente sabe que está sendo muito bem cuidado. A gente tem as preocupações, né, com relação, como eu falei, do longo prazo, porque você tem que planejar hoje o espectro do 3G, do 6G, né, ou do 7G, né, como você falou, enfim. A gente tem toda pela frente aí um planejamento que tem que ser feito de longo prazo. E uma coisa que a gente considera bastante importante também é que você tenha definido para cada aplicação, e aí lembrando, a ROA é uma empresa que tem um portfólio completo na área de TICs, né? Então, a gente, assim como a gente tem produtos na área do IMT, a gente também tem produtos na área do Wi-Fi, então a gente é bastante tranquilo de falar, entre outras coisas, com a questão do 6 GB, né? Porque a gente sabe, a gente tem fornecimentos também nessa área e a gente tem clientes em todos esses mercados. E cada parte do espectro que vai ser usada, os serviços que vão ser destinados para uso naquela banda, eles têm que estar adequados à forma como aquilo ali é prestado. Então, quando você precisa de um serviço onde você precisa de confiabilidade, de confiança na prestação, missão crítica, né? Você não coloca, por exemplo, o controle de uma ferrovia em cima de um espectro não licenciado, porque você vai disputar espectro com um cara que vai ver Netflix, por exemplo. Então, não dá nada contra a Netflix, mas não, na hora do trem tem que... Né? Então, quando a gente fala do espectro em termos gerais, né, na Huawei, a gente busca que o espectro seja distribuído de uma forma harmônica, harmonizado globalmente, que é muito importante para os ganhos de escala, de uma forma que se tenha ecossistemas desenvolvidos, porque não adianta você ter uma solução muito boa, se não tiver ecossistema, não vai funcionar. A gente tem um exemplo quase disso, que é o 450, que foi um ecossistema que não se desenvolveu no mundo e acabou que ficou uma banda valiosa e que até hoje está meio no limbo, né? E no caso, então, das bandas médias, né, que, como já foi falado aqui, são super importantes para o desenvolvimento, a gente está aqui falando, a gente está fazendo um ano do 5G, né, e tudo. Eu, em 2018, eu tive minha primeira reunião sobre 6G interna. Então, assim, 5 anos atrás, né? Então, isso é uma coisa que se planeja de longo prazo. No caso das bandas médias, é super importante que você tenha uma continuidade, né, bandas contíguas, porque quando você tem muito quebradinho, você pode fazer o carrier aggregation, mas aí você vai gastar em processamento e isso no terminal implica em custo de consumo de bateria e tudo mais, volume. Então, as bandas contíguas são muito importantes. Os serviços não licenciados têm essa importância? Tem. É importante você ter nos momentos adequados para a solução adequada. Aí eu lembro que eu sou engenheiro, né? Cada problema tem a sua solução específica. Eu costumo dizer que você pode
andar de carro na rua, você pode andar de barco no rio, e você pode ter um carro anfíbio, que anda no rio e na água, mas não é a mesma coisa, né? O exemplo do pato também, que nada, voa e anda, tudo mal. Então, assim, mas cada um tem a sua aplicação. Então, nas aplicações adequadas de não licenciado, usa-se não licenciado. Nas aplicações adequadas para licenciado, precisa ser licenciado. Essa é a visão que a gente tem com relação aos 6 GHz. Deixando claro, a gente tem perfeita noção e respeito pela decisão que a Anatel já tomou há 2 anos atrás, com relação a esse assunto. A gente jamais desafiaria uma decisão da Anatel, mas aí a gente, como participante desse mercado, a gente mostra as nossas ideias, as questões técnicas que a gente conhece, que a gente traz experiências de outros países, e deixa com a Anatel para a Anatel avaliar o que ela deve fazer. Se a Anatel deve revisar ou não isso não é a minha função dizer para a Anatel o que a Anatel tem que fazer ou não. Isso a Anatel decide, a gente só mostra as informações, como qualquer outro assunto que seja, né? Com relação, então, ao WRC, a gente está bastante otimista com relação à participação. A Anatel tem feito uma representação do Brasil no exterior primorosa. A gente teve a oportunidade de estar na plenipotenciária, no WRC 19, nas reuniões da Citel e outras reuniões e tudo. E a participação da Anatel é muito vigorosa, firme. A Anatel acabou de aumentar, na Plenipote, aumentou a participação na OIT, né? Aumentou a relevância do Brasil, a representação tem sido muito bem feita. Então, para o WRC, a gente está bastante otimista com as posições que o Brasil vai tomar. A gente tem uma preocupação com a banda de 10, né, que a Anatel tem esse interesse grande. Por enquanto, pelo menos na Citel, não houve não se conseguiu um apoio para isso, mas é uma banda que eventualmente pode ser também adotada, né, para o WRC. Enfim, tem todo um horizonte aí à frente, né, mas a mensagem principal é essa: o espectro ele tem que ser visto de longo prazo, com bastante planejamento, e cumprir o planejamento, né, não basta só planejar, tem que cumprir, e fazer com que todos os serviços tenham acesso ao seu espectro adequado, sem desbalanceamento, né? Essa é a nossa posição. Não, muito interessante, Lauria, muito obrigado. Interessante essa analogia aí que você colocou, né, da importância do uso primário e também do desafio que é essa discussão para você pensar no futuro, né? Então, você está fazendo discussões de coisas que ainda não existem, mas que precisam estar determinadas agora para aquilo que o resultado desse estudo possa vir e fazer uso dessas decisões nesse momento, né? E aí, Rafael, gostaria da tua visão também aí, por parte da agência, na WRC, né, que você fizesse as tuas considerações, por favor. Boa tarde a todos e todas. Boa tarde novamente para os colegas de painel. Então, Diogo, é interessante que, pelo menos, eu ouvi aqui dos meus colegas de painel que a Anatel tem feito um bom trabalho, né? Eu concordo, inclusive, né? A gente tem feito um bom trabalho. Mas, brincadeiras à parte, assim, a agenda da WRC é uma agenda muito extensa, né? Ela não se limita apenas ao IMT, que é o foco que a gente está discutindo aqui agora, né? Para você ter uma ideia, são 37 itens técnicos, mais 6 itens regulatórios, e eles se desdobram em subitens, e isso é tendência a infinito, de forma que é um trabalho bastante árduo para você discutir isso, né? Outra coisa que também foi destacada nesses 2 dias de painéis aqui é que o planejamento do espectro é um planejamento de longo prazo. E como a gente sabe que isso é um longo prazo, né? Se você olhar as faixas que foram leiloadas em 2021, muitas delas começaram a ser discutidas em 2007, 2012, né? Elas tiveram que ser propostas em 2015 para serem decididas em 2019. Então, assim, para quem não entende muito bem como é o funcionamento da WRC, ou seja, em 2019, na conferência de 2019, a gente já estabeleceu o que seria estudado entre 2019 e 2023, para que em 2023 a gente tomasse uma decisão em cima. Então, assim, um ponto inicial
a gente só vai discutir. É lógico que a conferência é soberana, mas ela está baseada numa agenda, e nessa agenda é o que está posto. Não há uma possibilidade, ou é muito difícil se discutir algo que esteja fora da agenda, né? E falando da agenda, a gente, trazendo isso para o contexto do IMT, a gente pode destacar aí 2 itens que são talvez mais relevantes para essa discussão, que são o item 1.1, que trata da faixa de 4.800, 4.990, em que o Brasil tem uma posição com outros países que não fazem parte da nossa região. Então, a gente tem uma discussão que vai ser um tanto complexa, porque a gente vai ter que lutar, às vezes, com nossos parceiros aqui da região, e também vamos ter que lutar com outras regiões para defender esse uso para o IMT dessa faixa, né? Então, esse é o item 1.1 da agenda. Né? A gente está na consulta pública, mas a gente tem esse arcabouço internacional que precisa estar harmonizado, levando em consideração que quanto mais harmonização, melhor para todo o ecossistema, né? O outro item que também eu destacaria para a discussão, que já foi citado aqui, que é o item 1.2, que trata justamente vamos dizer, de novas faixas para IMT. Por que eu boto, entre aspas, novas faixas? Porque muitas delas, por exemplo, 3.334, 3.638 GHz, a gente já leiloamos, inclusive. Então, o que a gente está fazendo é apenas harmonizar isso internacionalmente, que traz ganhos de escala e etc., né? É bom para o setor. E tem a faixa de 10 a 10,5 GHz, que é uma faixa que foi proposta pelo Brasil em 2019. Nós conseguimos fazer uma proposta interamericana apoiada para levar para a WRC-19. A gente conseguiu o item de agenda, a gente fez os estudos durante todo esse período. O Brasil foi muito ativo, especificamente, até por causa da decisão que já se vislumbrava do 6 GHz, né, em que a Anatel decidiu que seria a utilização toda para uso não licenciado. Então, a gente via e vê a faixa de 10 a 10,5 como uma oportunidade para complementar o espectro para 5G e também para eventual 6G. Mas foi uma batalha dura na Citel, né? Então, a gente não conseguiu fechar uma proposta interamericana, apesar de termos mais 10 países com a gente. O proponente oposto conseguiu 7, então, pelas regras da Citel, que é muito objetiva, né? Para você ter uma proposta interamericana, você precisa ter 6 países apoiando e não pode ter mais que 50% de oposição. Então, a gente, por alguns poucos países, a gente não conseguiu formar a proposta interamericana. Perdemos a batalha? Perdemos, mas nós vamos para a conferência defender isso, porque a gente acredita, nós fizemos todos os estudos, a gente acredita que é possível esse uso. Então, voltando aqui na questão do longo prazo, é isso mesmo, a gente está vislumbrando assim, a gente começou lá em 2019, na verdade, antes de 2019, a gente propôs, estudou esse tempo todo para poder decidir aqui, ou não, né? Infelizmente, ou não, tem essa possibilidade, essas faixas que estão sendo discutidas, que eu mencionei, né? Acho que, para a introdução, é isso. Depois a gente pode falar de itens futuros. Perfeito, Rafael. Acho que interessante a tua visão assim, de um trabalho, né, de uma continuidade, apesar de acontecerem essas sessões a cada 4 anos, essas conferências, mas tem todo estudos que respaldam, né, o evento, as decisões que são tomadas em si. Muito obrigado. E aí, Monique, eu queria a tua contribuição. E aí, assim, citando aqui a Claro, mas outras operadoras têm a mesma situação. A gente está falando do IMT, como você mesmo explicou, né, a rede móvel, mas as operadoras também exploram, né, serviços de satélite, de Wi-Fi. E como que seria como é que ficariam esses outros serviços, né, frente a essa questão de, eventualmente, o espectro está destinado para o IMT em detrimento de outros serviços? Bom, eu acho que eu vou talvez repetir um pouco o que foi falado aqui, mas
é importantíssimo para o nosso setor, e aí falando de forma um pouco mais ampla, não só para o setor móvel, o setor de telecomunicações como um todo, ter esse planejamento de longo prazo. E, pegando o exemplo da faixa de 10,5, a agência vem discutindo, como colocado pelo Rafael, não só dentro da agência, mas com os atores potencialmente impactados por esse debate, as formas de uso, os impactos, as proteções necessárias, as interferências possíveis. Então, na nossa visão, o importante é que isso seja feito ao longo do tempo e com a seriedade que tem sido tratado cada um desses temas. Quer dizer, no fundo, é um grande tema de espectro, mas que a gente tem que trazer todos os atores. No caso da Claro, talvez a gente tenha essa visão mais completa ou mais complexa de todos esses serviços que utilizam o espectro de formas distintas, tem necessidades de tratamento distintos. A gente vivenciou muito isso agora no último leilão. O leilão de 5G leilou uma faixa que tinha uma proximidade bastante significativa com a faixa de satélite, inclusive com parte da banda de satélite sendo retirada do satélite, que era a banda ser estendida. Ainda, né? Ela já foi retirada, né? Agora tem uma proteção sendo feita pela EAF. Então, tem todo um trabalho, todo um planejamento de longo prazo. Se a gente retroceder um pouquinho, olhando para os 700 MHz, foi um trabalho que começou em 2014, estamos em 2023, ele ainda não terminou. Então, não é um trabalho rápido e nem simples, mas que, feito com seriedade, de novo, pegando o exemplo dos 700 MHz, é um excelente case de sucesso para o mundo inteiro e que mostra que é possível fazer, desde que haja o engajamento de todos os atores, o planejamento adequado, a seriedade na avaliação das consequências para cada um dos serviços que estão ali envolvidos e uma busca de alternativas. Muitas vezes a gente tem a conclusão de que a alternativa mais interessante para um serviço não atende a outro. Outras vezes é possível fazer uma segmentação, ter uma convivência dentro da própria faixa. Então, quando a gente fala, por exemplo, da discussão dos 6 GHz, que já tivemos há algum tempo, a proposta não era nem tudo para lá, nem tudo para cá. Era um compartilhamento dessa faixa. Porque é importante, sim, ter uma parte para o uso não licenciado, para o Wi-Fi, mas também se vislumbra a necessidade de uso para o IMT. Então, nesse caso, foi identificado tecnicamente a possibilidade de convivência e de separação de parte da faixa para cada um dos serviços. Não foi a decisão, seguimos com ela, mas entendemos que em N discussões pode surgir essa possibilidade de compartilhamento de uma faixa ou até de separação por bandas de guarda para garantir que a interferência não ocorra e haja uma proteção aos demais serviços. Então, é uma questão de planejamento, de trabalho em conjunto. Perfeito, obrigado, Monique. E aí eu queria, nessa uma linha muito semelhante, Jaqueline, a tua visão, assim, se não é um risco a gente realmente focar todas as prioridades do espectro no IMT, desprezando outras tecnologias, como o Monique estava colocando, né, do Wi-Fi, do satélite, e que podem ser relevantes no futuro, inclusive para a evolução do Wi-Fi, né, o Wi-Fi 7, aí por diante. Obrigada pela pergunta. Bom, já foi muito bem colocado aqui a sugestão da indústria, aqui representados inclusive pela GSMA, na realidade, da alocação da parte inferior da faixa de 6 GHz para o espectro não licenciado, que seria o Wi-Fi, e os 700 MHz da parte superior dessa faixa, que nós defendemos que seja utilizado para estudos na Conferência Mundial, na WRC, para o IMT. Então, aqui, na realidade, não se trata de propor que 100% dessa faixa seja do IMT, mas sim a alocação da forma mais eficiente. A GSMA, inclusive, fez um estudo bastante detalhado definindo os benefícios econômicos dessa iniciativa. Reiterando que, como já colocado aqui no painel também, nós entendemos que o Brasil já tem uma decisão nesse sentido, mas nós estamos debatendo nesse painel uma conferência mundial, e aqui estou trazendo também a nossa posição global da companhia, considerando todos os benefícios envolvidos. E por que esse ponto? Justamente lembrando da importância da banda média
para o 5G, da importância dessa faixa para a implementação dos casos de uso em banda média e também reiterando aqui a importância da harmonização global no aspecto de espectro, no aspecto regulatório. Então, só para reforçar que continuem essas tratativas para buscar esse uso mais eficiente e harmonizado do espectro. Obrigado, Jaqueline. E Lauria, quais seriam as faixas as quais a indústria do 5G trabalha aí com mais prioridade, né? Nós já citamos vários casos aqui, queria ver se você tem algum complemento nesse aspecto aí para... No momento, o nosso foco está na banda de 6G, porque é a que está mais crítica no momento. E aí, por que essa criticidade, né? Assim como já foi falado, o que se propõe seria os 500 MHz iniciais para Wi-Fi e a parte alta da banda para o IMT, ainda em estudos como fazer, mas isso gera uma preocupação muito grande. Vamos fazer um step back aqui no 3,5 GB, né, na banda C. Um dos grandes problemas da ocupação da banda C foi a questão da TVRO, né, que é um serviço que não é regulado, mas que tem a sua importância social reconhecida em vários documentos, inclusive do governo, e que precisava ser equalizado como resolver isso. É tão importante que é uma das 3 funções da criação da EAF, né, que é limpar a banda, a rede privativa do governo, e as infovias, que também são um efeito colateral muito bom do 5G. Às vezes a gente esquece disso também, as infovias do norte, super importantes. Mas, então, a limpeza da banda, por conta da parte da TVRO, porque na parte de estações de satélite regularizadas, isso é um pouco mais tranquilo, porque você sabe onde elas estão, sabe que são feitas com equipamentos homologados e tudo mais de qualidade. A TVRO, o grande problema é que você não sabia onde elas estavam, né? E não sabia nem quantas estavam realmente funcionando, tem uma série de problemas. A preocupação que a gente tem com relação à ocupação da banda de 6 GB é que, se em algum momento for resolvido que a parte alta da banda vai ser utilizada para o IMT, se você já tiver o Wi-Fi instalado ali, você tem o problema da TVRO multiplicado, porque a TVRO só recebe e o Wi-Fi transmite também. Então, a ROL já fez diversos experimentos, primeiro simulou por software, depois fisicamente com equipamentos, do quanto o IMT e o Wi-Fi se interferem mutuamente na utilização dessa banda. A nossa preocupação é que, se você começa a ocupar a parte alta da banda com Wi-Fi, você depois, para limpar isso daí, vai ser uma tarefa quase impossível, né? E a gente tem essa preocupação. Existe uma possibilidade de você fazer acesso over the air, né, como se chama, e no firmware desses equipamentos e impedir que eles continuem usando a parte alta? Teoricamente, sim, mas isso nos equipamentos homologados é fácil. Agora, o que chega pela fronteira, você não sabe o que chega, como é que chega, se ele vai ter essa possibilidade ou não. Então, você tem um problema que pode se transformar num novo TVRO, que dessa vez um TVRO que transmite. Então, é uma preocupação que a gente tem, essa ocupação. E sendo assim, bem sincero e transparente, né? Se você pegar, por exemplo, a China foi o primeiro país que definiu esse plano de banda, né? Já está definido desde 1º de julho que 500 MHz da parte baixa para o não licenciado e os 700 da parte alta para a IMT. A China sozinha ela já cria demanda, ela já tem uma demanda. Se a gente lembrar, na banda de 2,5 GB, a China foi o único país que adotou a banda inteira como TDD. Praticamente o mundo todo, tirando os Estados Unidos, que tinha um plano de banda ruim por conta do pioneirismo deles, mas o resto do mundo tinha uma banda de um downlink, um TDDzinho no meio e o uplink. E a China adotou o TDD. Hoje, quando ela mudou isso para 5G, fez assim e virou 5G. Não precisou fazer nada. A gente, para fazer isso na banda de 2,5 aqui, tem que fazer um refarm. A China sozinha ela cria demanda. Outras regiões, outros países criando esse tipo de ecossistema, vai criar um ecossistema global que o Brasil eventualmente pode ficar fora. Então, a preocupação será que a gente não teria como evitar uma ocupação no momento para que isso seja no futuro avaliado, né? Então, porque se você cria uma situação onde você
tem esses equipamentos espalhados, você não volta mais. Isso é que nem puxar o vagão com a corda, né? Você puxa, ele vem. Você para de puxar, ele continua vindo, né? E a nossa preocupação é ter um caso semelhante e pior do que o da TVRO, depois, se for necessário, limpar essa banda. Lembrando, ecossistema global é uma coisa que acaba se impondo. Tem vários exemplos de aplicações. Rafael acabou de citar uma das partes da banda C aqui, que aqui no Brasil a gente já usa como IMT e que se busca agora a harmonização global, mas que já estão em uso. Então, existem diversos casos de uso de banda que foram feitos e que só depois que se foi fazer uma harmonização. O ecossistema se criou primeiro, né? Então, essa é a maior preocupação que a gente tem hoje, é a gente pegar depois uma banda que precisaria ser limpada e de uma forma quase, eu não digo impossível, que engenheiro é um pessoal legal, né? A gente é criativo, né? Então, a gente pode acabar, mas é um trabalho e o custo e tudo mais, né? Excelente, Lauri. E aí eu gostaria de aproveitar a fala do Lauri, Rafael, e pegar a visão da agência, né? Acho que na Citel a agência acabou não se posicionando a respeito da questão dos 6 GHz, mas qual seria essa postura para a WRC, Rafael? Essa é uma resposta muito simples para a pergunta. O que há hoje, falando como membro da delegação brasileira, é a posição do Conselho, que tem uma decisão posta desde 2021, ou seja, a faixa inteira está destinada para uso não licenciado. É óbvio que a Anatel não está alheia a todas essas discussões e a todos esses clamores que a gente recebe, tanto, enfim, dos mais diversos atores desse ecossistema, né? E aí eu queria pegar um gancho, né, na tua pergunta anterior, né, para o setor que colocou assim, como se eu tivesse que fazer... ter faixas para o IMT significaria necessariamente detrimento de outros serviços. Lembro que, por exemplo, para essa conferência, nós temos diversos outros itens do serviço móvel para satélite, do serviço fixo para satélite, que a gente está destinando faixas. Tem faixas que o próprio Brasil foi o proponente original, né, como o item 1.19, por exemplo, que tem 400 MHz para o FSS na nossa região. A gente colocou essa proposta de item de agenda em 2019, a gente conseguiu harmonizar na Citel, temos a proposta interamericana para identificação. Então, a gente tem faixas para outros serviços, né? Então, a agência ela tem os outros itens, por exemplo, que me vem na cabeça aqui, o 1.15 e 1.16, que possibilitam o uso da banda KA, da banda KU e banda KA, com estações terrenas de satélite em movimento, né, que eles chamam em inglês em ESIMs, né, que são modelos de negócio, oportunidades que a gente coloca para o setor. Como órgão regulador, nós temos sempre que olhar, e o nosso presidente ontem disse, na sua fala aqui de abertura do painel, de que esse ecossistema tem que ser um ecossistema saudável. E o espectro é parte fundamental disso. Então, nós estamos olhando todas essas preocupações, todas essas visões, e levamos isso em consideração para o posicionamento, quer seja internamente, na hora de fazermos a regulamentação, seja quanto no momento de nos posicionarmos na WRC. E só ainda pegando o gancho dos 6 GHz, né, que, como você colocou na pergunta, na Citel, nós não aderimos ao NOC, né, No Change, dos 6 GHz. E aí só esclarecer que isso foi uma questão muito mais principiológica e procedimental do que uma mudança de postura. Por quê? Porque a proposta original que foi aprovada e se tornou uma proposta interamericana de No Change nos 6 GHz, ela está propondo um No Change global em 6 GHz. O que isso significa? Seriam as 3 regiões da UIT, região 1, 2, 3, que não haja mudanças no 6 GHz, ou seja, não haja a identificação para o IMT. E o que nós, como Brasil, pensamos? Olha, eu não quero que outras regiões venham dizer, se não houver razões técnicas para tanto, o que eu devo fazer ou não na minha região. Então, como é que eu vou aderir a uma proposta que está indo dizer o que a região
no caso 1 e 3, vão fazer com essa faixa. Então, foi por isso que o Brasil não aderiu a essa proposta. Nós conversamos com os nossos pares regionais, nós não conseguimos angariar suficientemente, no caso, posições favoráveis para esse NOC, mas a gente sempre defendeu, como a decisão do Conselho Diretor, de um NOC regional, porque é a nossa posição atual. Não significa que nós estamos alheios a toda essa discussão. Obviamente, como sempre, a agência vai buscar sempre o uso eficiente do espectro, né? Isso envolve todo esse arcabouço de está sendo usado bem, não está sendo utilizado, reforming a gente faz. Tem custos envolvidos? Obviamente tem custos envolvidos, mas a gente faz. Obrigado, Rafael. Para que a gente mantenha aqui a pontualidade, eu pediria um minutinho só para que possam fazer aí algumas considerações finais, algo que a gente não abordou. Se você puder começar, Monique, por favor. Peço só que seja bem breve aí para a gente terminar no horário. Obrigado. Combinado. Bom, então, eu acho que a gente já abordou, na verdade, todos os tópicos principais aqui desse debate e estamos ansiosos pela WRC. Acho que tem uma expectativa setorial de ver como vai ser esse debate. Já sabemos que no CITEL foi um debate bastante árduo, então provavelmente será semelhante na WRC, mas é um tema que a gente vai continuar trabalhando diariamente em N aspectos, em N fóruns, e acho que é esse o ponto mais importante, é continuar trabalhando em conjunto, fazendo um planejamento de longo prazo, com seriedade, com as preocupações necessárias para garantir a segurança e o planejamento para os investimentos serem adequadamente direcionados no setor. E obrigada a todos. Obrigado a você, Jaqueline, por favor. Obrigada. Concluo agradecendo mais uma vez a todos e também parabenizando a Anatel pelo trabalho, porque esse diálogo com o setor privado é fundamental para que a gente tenha a previsibilidade e consiga o espectro, que é o pilar da implementação das novas tecnologias. E, como reforçado, também estamos aqui muito animados com a possibilidade de obter esse espectro adicional, que vão ser fundamentais para o desenvolvimento do 5 e depois do 6G no nosso país também. Obrigada. Lauria. Também agradecendo mais uma vez a participação e sempre brilhante dos meus colegas e colegas. Eu sempre sou uma pessoa muito positiva, né? Então a gente que já está um tempinho nessa história, a gente já passou por discussões de outras, lembrar uma só, o IMAX versus a IMT, tempos há 10, sei lá quantos anos atrás, né? Então, assim, o importante é que depois todo mundo continue amigo e convivendo numa boa. Alguns vão mudando, assim, acabar essa discussão de 6 GB, aparece outra, aí às vezes as pecinhas mudam de posição, né? Mas está sempre todo mundo junto. Mas o importante é isso, a gente está sempre respaldado pela capacidade da Anatel de gerenciar esse recurso super escasso, né, que é o espectro, e a Anatel faz isso muito bem. E lembrando que, o Rafael lembrou bem a parte do satélite, né, que geralmente o satélite, como ele tem uma banda muito grande, né, geralmente ele é o mais atacado, né, assim como o broadcast, né, então geralmente quando vem uma banda nova sai de um dos dois. Mas é interessante a gente ver como essas tecnologias vão se mesclando, né, então a gente está partindo aí para NTT, né, No Terrestrial, como é que chama? NTT, né? NTN. Isso, Network, No Terrestrial Network, onde a gente tem integração nativa, né, de satélite com o IMT. Isso a gente vai vendo essa evolução, né, e as coisas vão se juntando. Isso é interessante, que aí você começa, às vezes, a se afastar um pouquinho, né, e começa a ver aquele ecossistema todo funcionando como um organismo vivo, né? E o presidente Baigorra falou muito bem ontem aquela questão do ecossistema tem que ser saudável, que uma parte dele está doente, fica todo doente, né? Então é bem, eu fico fascinado assim, depois de tantos anos aí nesse setor, a gente continua tendo novidades, e vendo que as coisas vão funcionando em conjunto, né? Então eu, apesar de vez em quando surgirem essas questões mais problemáticas, eu sou bastante otimista de que isso tudo faz com que os setores, aí eu incluo todos os setores de telecomunicações, né, todas as tecnologias e tudo mais,
como eles convivem juntos, né? E como é difícil a tarefa da Anatel de coordenar isso tudo, coordenar os interesses, porque o que era uma coisa de pura engenharia, praticamente, anos atrás, hoje ela envolve modelos de negócio que têm impacto no PIB mundial, né? Então, eu fico muito feliz de poder trabalhar com isso, porque o que me traz de volta, de ver que a gente colabora pelo menos um pouquinho, né, para essa evolução das tecnologias e até da sociedade como um todo, né? E aí, no final, a gente tem quem? O cidadão, né? Isso que é o objetivo final de todo mundo. Isso que é importante, a gente ter o cidadão bem atendido, com todos os serviços de forma adequada, convivendo bem com modelos de negócio que se sustentam, né? Fazem com que esse nosso setor seja tão maravilhoso e lucrativo. Os nossos acionistas todos, né, precisam também ter o seu lucro, não é filantropia isso, né? Mas, então, obrigado mais uma vez por participar e parabéns a Monique, Jaqueline e o Rafael e o Diogo, obviamente, como moderador. Obrigado. Obrigado, Rafael, por favor. O Lauri levantou a bola e eu vou cortar, né? Que é o seguinte, eu não mencionei, mas assim, agora na conferência de 23 a gente define a agenda para 27, né? E nesse sentido, e pensando no longo prazo, que a gente tanto falou aqui esses dias, nós fizemos uma proposta, tanto a proposta que foi aprovada como a proposta interamericana para o item futuro de agenda, ou seja, o item de 2027, é uma proposta da região 2, da CITEL, para a conferência, é um novo item para a faixa de IMT, então nós levamos a proposta fortemente de 15 GHz, né, dentro da faixa que Jaqueline mencionou. Foram adicionados e discutidos, enfim, com principalmente México e Estados Unidos, que levaram propostas para a CITEL e acabou chegando em 3 faixas. Então, nós estamos levando como região interamericana uma porção em 15 GHz, uma porção em 7, 8 GHz e uma porção em 3 GHz. Né? Então, são faixas que vão ser discutidas e, assim, sendo aprovadas como item para 27, a gente vai ter um período aí de estudos, né, que a gente vai ter para estudar espectro adicional para o IMT. E nós também, proposta originalmente brasileira, o uso da componente satelital do IMT, que até hoje está no papel, desde os padrões IMT 2020, lá atrás, IMT Advanced já tinha previsão de se ter o uso da componente satelital, mas até agora não. Então, a gente está levando uma proposta, que também foi proposta brasileira, foi aprovada, que é identificar faixas para que seja possível fazer esse uso da tecnologia IMT com a componente satelital, ou seja, você vai conseguir utilizar a voz, dados, enfim, com o satélite. Então, tudo leva a esse planejamento de longo prazo e esse olhar que a agência tem para as tecnologias e para a demanda e, no final das contas, o que interessa é o maior benefício para a sociedade. Agradeço aí a participação. Obrigado. Tá ótimo. Pessoal, então assim encerramos. Eu aprendi bastante, espero que tenham gostado também. Muito obrigado aí pela presença até o final. Ano que vem tem mais.